Olá, bom dia você que me assiste. Deus te dê graça e paz nesse dia. E se porventura você assistir esta mensagem durante a tarde ou a noite, que Deus abençoe o momento que você estiver assistindo no nome de Jesus. Obrigado a todos vocês que assistem esses vídeos, que Deus está me dando com uma palavra para mim e para você. Fico muito feliz porque eu posso responder a algumas pessoas, e que comentam nos vídeos. Você é muito bem-vindo com seus comentários, que Deus te abençoe. O título da nossa mensagem de hoje é: espere o tempo do agir de Deus. Espere o tempo do agir de Deus. Vamos orar e depois vamos falar deste assunto no nome de Jesus. Pai Santo, te agradecemos por este dia. Este é o dia que o Senhor fez e a ordem do Senhor, e a nossa alegria é em alegrarmos e regozijarmos neste dia. Não sabemos o amanhã, mas sabemos, ó Deus, de tão certo quanto o Senhor cuidou do nosso ontem, o Senhor irá cuidar do nosso hoje também. Se vivermos para o Senhor, engrandecendo o teu nome, certamente o nosso amanhã, o nosso futuro será um futuro de bênçãos, porque nós confiamos no Senhor. Muito obrigado por isso, muito obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor agora nos dá. Fica conosco, abençoa esta pessoa que assiste o vídeo, meu Deus. Olha para as necessidades dela, olha para a necessidade das famílias desta pessoa, dos amigos dela. E quando ela clamar, ouça, ó Deus, o clamor dela no nome de Jesus. Assim eu oro agradecido ao Senhor por estar aqui com a palavra santa do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Leamos a Bíblia, então, no versículo, dois versículos do livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 26, o versículo 1 e o versículo 12. O versículo 1 diz assim: vieram os zifeus a Saul em Gibeá e disseram: está aqui escondido, ou melhor, está Davi escondido nas colinas ou nas montanhas de Aquilá, de frente a Gesimon. Deram exatamente o local que Davi estava. E o versículo 12 diz assim: então Davi pegou a lança de Saul e o cantil de água de Saul, e foram-se. Ninguém houve que o visse, que o soubesse ou despertasse de um profundo sono da parte do Senhor Deus que caiu sobre eles. Olha que interessante isso aí, Entra os zifeus em ação novamente e entregam Davi a Saul, Davi e seus homens, e disso vamos falar. Mas eu estou trabalhando numa casa e o dono desta casa é um sujeito que era tremendamente maligno, usado pelo diabo. Ele contou o testemunho dele. Aos 30 e poucos anos, numa vida perdida, ele conheceu então a mulher que hoje é a esposa dele. E a mãe da esposa dele e a esposa dele puderam ajudar muito a ele. Hoje ele tem uma mansão num terreno muito grande, tem uma vida muito próspera, porque naquela época ele se encontrou com o Senhor. Naquela época ele entregou seu coração a Jesus e Jesus mudou completamente a vida dele. E o testemunho dele foi o seguinte: eu pertenço a uma igreja de 15 mil membros, muita gente próspera, muita gente rica, muita gente de todos os jeitos lá, muito melhores do que eu. Mas um belo dia, entre 15 mil membros, eu resolvi escrever uma carta para os pastores da minha igreja, mandar uma mensagem. E o pastor auxiliar me respondeu, e neste dia para frente eu tive um carinho muito grande por ele, e considero pessoalmente ele o meu pastor, aquele que cuida de mim, porque respondeu a minha mensagem. Esta é a razão de eu responder aos seus comentários. Quando você vai lá na página do YouTube, ou no Messenger, ou qualquer lugar que você me manda a mensagem, é prazer meu te responder, porque aquele pode ser o momento
propósito de Deus na minha vida e na tua, e eu, à mesma distância, eu posso ajudar o teu pastor, se você tem um pastor local, a pastorear a tua vida, a te levar em pastos verdejantes. Este é o meu prazer. E hoje eu recebi uma mensagem, tá lá no YouTube, nos comentários, de uma pessoa que eu amo muito, né? E esta pessoa disse assim, que no tempo de Deus, tudo irá acontecer na vida dela, que ela está caminhando para isso. E então eu disse a ela em mensagem, olha, o título da mensagem de hoje é exatamente esse, espere o tempo do agir de Deus. Bom, vamos para a mensagem então. Estes zifeus não é a primeira vez que eles entregam Davi a Saul. Lembra da outra vez que Saul quase botou a mão em Davi? E então Davi conseguiu escapar. Os zifeus, parece que eles estavam correndo atrás de um prêmio, e Saul era um homem que gostava de dar prêmios, né? Saul deu aquela honra a Doeg, recordam disso? Quando Doeg entregou Davi, Saul deu a honra a Doeg de matar 85 sacerdotes e matar todas as pessoas de uma cidade. Olha que honra terrível Saul usava dar àqueles que perseguiam Davi. Bom, então, o que temos aqui é os zifeus novamente indo a Saul lá em Gibeá e dizendo a Saul, olha, Davi está lá entre nós, nos montes de Aquilá, nas montanhas de Aquilá. Ah, que tristeza ter pessoas assim, que sempre querem prejudicar os outros por causa de honras, né? de prêmios. E então Saul imediatamente não perdeu tempo, mudou a sua fala, porque Saul tinha prometido não perseguir mais a Davi. Então ele muda a sua fala, né? A sua conversa, a sua palavra, e junta 3.000 homens. E com esses 3.000 homens estava Abner, o seu comandante, o seu sobrinho comandante. Davi, então, está ali, e Saul vai justamente para as montanhas de Aquilá, e fica ali, pertinho de Davi. Mas Deus estava nisso, o tempo de Deus estava acontecendo, e o que ocorre é que Davi, então, mandando espias, percebe que Saul estava vindo, e foi confirmado que Saul já tinha chegado. Era noite. Os soldados, então, estavam esperando, talvez, para fazer o embate durante o dia, os soldados de Saul. Então, Davi chama 2 dos seus homens e diz, quem irá comigo ao acampamento de Saul? Quem se dispõe imediatamente é o seu sobrinho, Abisai. E ele diz, eu vou com o Senhor lá. E o que acontece é que Davi vai com Abisai. E ali, então, Davi consegue, de jeitinho ele e Abisai, chegar até onde estava dormindo Saul. Saul fez uma trincheira, se deitou nela, colocou algo como travesseiro e fincou a sua lança perto da sua cabeça, pronto para o embate. E ali estava só a botija de água, se ele precisar sair imediatamente. Davi vai. Quando chegam perto, Abisai diz, a Deus entregou o teu inimigo, oh Davi, nas tuas mãos. Deixa que eu o crave com a lança, e um só golpe, e não precisa do segundo, e ele vai ficar fincado na terra. Ah, o que acontece é que então Abisai estava tentando repetir a cena, né, daquele sujeito Sísera que ficou ali com a estaca fincada nele até a terra, né, e Abisai queria fazer o mesmo com Saul, mas Davi falou, olha Abisai, não façamos isso, porque Deus não terá como inocente aquele que tocar no seu ungido. E Saul é ungido do Senhor. Não toquemos nele, mas tão somente vá. Vou te dar essa honra. Você vai lá e pega a lança e pega o cantil de água dele e traga. E Abisai foi então e pegou a lança. E saíram dali. Davi saiu com Abisai, passou novamente entre 3.000 homens, porque Saul estava entrincheirado, ali dormindo, Abner estava dormindo bem próximo dele, que era o comandante que tinha que guardar a vida do rei, estava dormindo, e os 3.000 homens em volta também dormindo. E por que estava dormindo? Porque não perceberam?
porque era o momento do agir de Deus, e Deus dera, como nós lemos, um profundo sono a eles. Engraçado isso. Soldado em guerra não dormem, e quando uns dormem, os outros ficam de sentinela, ficam de guarda, porque principalmente quando o rei está presente, a vida do rei tem que ser muito vigiada. Mas Deus deu um sono no rei, Deus deu um sono no comandante do rei, e Deus deu um sono em 3.000 soldados. Mas Deus não dera sono a Davi nem a Abisai. Eles estavam atentos, e eu até acredito que os homens de Davi também, que ficaram no outro monte, estavam atentos a qualquer chamada de Davi. O que acontece é que quando a mão de Deus opera, ninguém pode impedir. Que sono profundo! Se aqueles soldados de Saul roncassem, seria o sonido de maior ronco da história. 3.000 dormindo próximos uns aos outros, para guardarem a vida do rei. Mas Deus provou que quando ele toca, quando ele age, ninguém pode impedir. O sonífero de Deus causa uma sonolência de morte quando ele quer fazer e quando ele quer operar para proteger aquele que está debaixo da sua promessa. Mas notamos também que Davi, ele vai para o outro lado e dá um grito, e eu vou deixar a mensagem profética de Davi. Davi sendo o profeta para o final desta fala minha hoje. Davi vai para o outro lado, e então creio que Davi desperta Saul, desperta Abner e desperta todos os soldados. Ei! Sonolentos! Ei! Abner! E então Abner desperta e diz: quem é este que está gritando ao rei e aos seus homens? Que falta de respeito é essa? Estamos dormindo! E Davi diz: Abner, tu és um homem valente, tu és um homem valoroso, tu és responsável por guardar a vida do rei. Abner, não tem ninguém em Israel tão grande como tu, Abner. Abner, por que tu não guardaste a vida do teu rei? Você falhou, Abner. Você não pode falhar. O teu rei corre perigo e você está dormindo, Abner. Eis aqui a lança do rei e a botija do rei. Então Abner e Saul viu que perigo correu o rei. Os homens viram que perigo correu o rei, porque a lança estava justamente perto da cabeça do rei. E quem pegou a lança poderia ter matado o rei. E então seria uma vergonha para todo o exército do rei. O rei morrendo justamente no núcleo, no meio deles, por falta de guarda. Davi estava dizendo: olha, vocês estão perseguindo uma pessoa que não é inimiga do rei. Como o rei pode dizer para vocês aí que eu sou inimigo dele? Eu não sou inimigo do rei. Aqui está a lança e aqui está a botija de água, rei. Pode mandar vir buscá-la. Manda um dos seus homens e eu vou devolver ao rei aquilo que pertence ao rei. Mas o mais impressionante de Davi, por isso o título da nossa mensagem é: espere o tempo do agir de Deus. Espere o tempo do agir de Deus. É isso que eu falo com você que assiste este vídeo. Davi estava tranquilo esperando o tempo de Deus. E quando Abisai disse a ele: deixa-me cravar o rei no chão, um só golpe, e ele nunca mais te perseguirá. Eu acabarei com a vida dele. E Davi diz: não, nós não vamos tocar. Ai de nós tocarmos no ungido do Senhor. Não vamos fazer isso. Porque se Deus quiser, ele fere Saul e ele mata Saul. Primeira palavra de Davi profética. Se Deus quiser e quiser levar Saul sem que ele o fira, Saul morrerá cumprindo seus dias.
no tempo certo, ele morrerá. Essa foi a segunda fala. E a terceira fala, a que aconteceu com Saul. E ele disse: e se for necessário que Saul vá à guerra contra inimigos que possa matá-lo, que ele morra na peleja, mas eu não tocarei, ninguém dos meus tocará no ungido do Senhor. Que respeito, que palavra profética, que posição linda de Davi, respeitando aquilo que Deus fez, e deixará que o tempo de Deus venha na vida dele, na vida de Saul. Davi dava sempre grandes lições para os inimigos e para os seus homens, de que ele era um homem diferenciado, que ele entendia o chamado, o mover de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus. Por isso eu quero dizer a você que me assiste: espere o tempo do agir de Deus. Não tente antecipar nada que Deus tem para depois. Não tente fazê-lo agora. Não tente pressionar o tempo, o momento, porque isso pode ser perigoso. Isso pode ser a contramão dos planos de Deus na tua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar, mas no tempo dele. A Bíblia diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. Não tente colher quando o período é de plantar. Eu estou caminhando para a aposentadoria. É triste dizer, talvez, isso para muitos. Para outros que trabalharam, como eu trabalho já nos Estados Unidos, há 37 anos, trabalhando, produzindo. Claro que eu quero ter meu tempo de regozijo e de descanso, se Deus assim permitir. Mas eu ainda estou semeando para um futuro próximo, para que eu tenha tempo de pregar a palavra de Deus, sem ter que pedir você dinheiro, como eu não peço e nunca vou pedir no nome de Jesus, nunca vou precisar de dinheiro de nenhuma das pessoas, que eu leve a palavra de Deus até elas. E se algum dia Deus me der dinheiro, eu investirei em missões, porque é para isso que eu nasci, para dizer a todos que o meu Deus reina, que meu Deus tem um plano eterno para todo homem que se joga aos seus planos, que se joga nas suas mãos, que ama Jesus de verdade e que quer morar com Deus na eternidade. Eu oro a Deus para que nunca falte o pão na minha mesa. Eu oro a Deus para que a minha família sempre tenha o que comer, o que vestir e onde se abrigar. Eu oro a Deus para que Ele me dê força, saúde para pregar a sua palavra, para dizer ao mundo perdido que há sim um caminho que leva o homem a Deus, que leva o homem ao sucesso com Deus, não sucesso financeiro nesta terra, mas uma vida feliz, próspera com Deus. Eu oro a Deus para que quando eu entrar no teu celular, na tua casa, ou eu passar pela tua vida, você veja que o brilho da glória de Deus permanece em mim, que eu nasci para honrá-lo, que eu nasci para bendizer o nome dele. Eu tenho 3 filhos. Minha filha tem 2 faculdades, meu filho está se formando agora, né, fazendo mestrado ou doutorado, parece, na faculdade, termina o ano que vem. E eu não tenho nenhuma faculdade, mas meus filhos têm sonhos. O meu filho menor, de 12 anos, tem sonhos. E eu tenho um sonho também. Meu sonho não é ser um doutor. Meu sonho não é ser um dos milionários da terra. Meu sonho é morrer fazendo o que eu estou fazendo agora com você, dizendo para você que você precisa de Jesus, que há salvação em Cristo Jesus, que sem Ele nós não podemos fazer nada, e por mais que façamos, iremos fazer coisas perecíveis que não irão contar para a nossa eternidade. Mas com Ele tudo podemos, porque é Ele que nos fortalece. Ele te fortalece na necessidade, Ele te fortalece na abundância. Porque nem todos que têm abundância são fortes. Às vezes, eles têm mais necessidade de Deus do que aquele que tem um casebre para morar.
Nem todos que têm muito dinheiro são felizes, como muitos que moram em casebres, que ganham salários pequenos, que têm ali só o arroz, o feijão, o macarrão, né, uma misturazinha para se alimentar diariamente. A felicidade não está na riqueza, a felicidade não está na abundância que você tem nesta vida. A felicidade está exatamente no encontro e numa vida do homem com o seu Deus. Se você quer ser feliz, se você quer ser honrado, ande com Deus, busque a Deus, se joga aos pés dele. Hoje eu fiquei triste porque meu relógio não despertou às 4h40 da manhã e só consegui despertar às 6. Eu perdi 1 hora de estar na presença de Deus. E eu não gosto de perder o meu espaço de estar na presença de Deus. Por isso eu estou atrasando o começo do meu trabalho por mais de 1 hora para dizer a você que eu e você precisamos de Deus. Que eu e você somos carentes de Deus. Que o mundo jaz no maligno. Tem gente aí dizendo, Deus governa o Brasil. Quem está governando o Brasil é Satanás. E nós, os crentes, precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir, Deus, liberta o Brasil das mãos do diabo, do Xangô, do Exu, do Zé Pilintra, desses falsos deuses aí das seitas africanas, dessas imundícias e demoníacas. Essa falsa religião de alguns cristãos que estão se lançando à política e defendendo bandidos, defendendo homens, defendendo o ilegal, o imoral, enquanto deveriam dobrar os seus joelhos e buscarem a Deus. A Bíblia diz, e o próprio Senhor Jesus disse, você cristão, você não é deste mundo, não vos embaraceis com as coisas deste mundo. Olhai para o alto, porque é de lá que vem a vossa redenção, e a vossa redenção está próxima. Eu tenho orado por algumas igrejas, e vi uma propaganda anteontem, e postei no meu store, do pastor Lenilson de Conselheiro Pena, que vai colocar uma campanha às 6 ou 6h30 da manhã, por 60 dias, orando todos na igreja e convidando a todos. E eu coloquei o convite também, sem autorização dele. Vá, você que mora em Conselheiro Pena, buscar a Deus, porque eu estou pedindo avivamento para a cidade de Conselheiro Pena, estou pedindo avivamento para a cidade de Alpercata, para o município de Alpercata, estou pedindo avivamento para Valadares, estou pedindo avivamento para o Brasil. Nós precisamos fazer tudo o que foi profetizado verdade no nosso Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus escolheu você para fazer diferença nessa nação. Levante-se, levante-se e seja forte, valoroso e espere o tempo do agir de Deus que está próximo. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu. Completo quase 4 horas buscando a Deus para te trazer esta mensagem. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Deixa um abraço meu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, te amando em Cristo e sabendo que Deus está trabalhando nestes vídeos para abençoar a mim e a você no nome de Jesus. Abraço meu, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus está ouvindo as tuas orações, fale com Ele no nome de Jesus.